Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Vamos estudar hoje o Salmo 18. Este é um longo salmo, são 50 versos de uma descrição das ações de Deus após Davi clamar por libertação. É a vitória. Essa descrição está também em 2 Samuel, capítulo 22, versos 1 a 51. Davi se livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Você está passando por momentos difíceis? Dificuldades? Alguém está afrontando você? Alguém está criando situações para destruir você? Clame ao Senhor. Ele diz lá, na minha angústia, verso 6, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E Ele do seu santo templo, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Quando o clamor chega a Deus, Ele começa a agir. E aqui, nesse salmo, a gente vai ter uma sucessão de ações de como Deus agiu. Tenha certeza de que o Senhor quer te dar a vitória diante de todos os obstáculos, desafios que você tem na sua vida. Não esqueça disso, tá bom? Estamos estudando juntos o livro dos Salmos. Eu gosto de mencionar um dos livros mais simpáticos que a gente tem na Bíblia. É daqueles que, se você quer motivar alguém para conhecer a Bíblia, o livro dos Salmos é um bom começo. Salmos, Provérbios e, é claro, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história de Jesus Cristo. Mas os Salmos, a gente se conecta, né? Porque são histórias que, de alguma forma, nós nos identificamos. Histórias compostas numa estrutura poética, musical, onde o indivíduo fala com Deus, ele fala. E a gente tem muito disso de se identificar, né? Porque todos nós temos alguma coisa para falar. Todos nós temos alguma coisa para perguntar para Deus. Pode ser nos momentos de angústia, de sofrimento, ou nos momentos de alegria, nos momentos de celebração, que é o caso do Salmo 18. O Salmo 18, se você fizer uma comparação, essa descrição está lá também em 2 Samuel, capítulo 22, versos de 1 a 51. Esse é um cântico que Davi apresenta depois que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E ele vai fazer aqui uma declaração de quem é Deus para ele, de como Deus o ajudou e das várias ações de Deus ao longo da vida, ao longo daqueles momentos difíceis. Estou falando para você hoje que passa por um momento difícil. Confie, tenha o Senhor como seu refúgio, clame ao Senhor para que te liberte das ações dos seus inimigos e tenha certeza que o cântico de vitória virá. E você vai poder contar as histórias de como Deus, em determinados momentos, agiu poderosamente. Talvez eu estou falando para você que já tem essa experiência. Você pode me contar quantas vezes o Senhor te ajudou. Eu gosto muito de um pensamento que diz que quando a gente está vivendo um momento difícil de novo, a gente esquece o que deveria lembrar e a gente lembra o que a gente deveria esquecer. A gente esquece da história de quantas vezes o Senhor já tomou a gente pela mão e o Senhor nos libertou. Por isso o Salmo 18 é essa declaração de que quando eu passar por dificuldades eu não posso esquecer do que eu devo lembrar, de que Deus cuida de mim. E vamos ler alguns versos, ele começa dizendo, eu te amo, ó Senhor, força minha. Essa expressão declara a sua proximidade, sua entrega, sabe? Essa declaração de amor é sua intimidade com Deus. O Senhor é a minha rocha, minha cidadela, o Senhor é o meu
libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. O Senhor é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Lembra bem? Ele introduz esse salmo para contar as várias ações de libertação que Deus teve com ele. Invoco o Senhor digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, ele está falando de algo que aconteceu no passado. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. O que eu fiz diante disso? Eu lendo esses versos, talvez posso estar falando para você que passa por isso. Laços de morte te cercam. Você vive momentos de terror. Cadeias infernais talvez estejam sendo colocadas sobre você. Tramas de morte. Alguém tramando algo contra você. Davi faz essa descrição do que ele passou e agora o que ele fez. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Eu gritei por socorro. Gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Sempre que Deus vai ouvir, Deus vai agir. Estou falando para você que passa por um momento difícil, faça como Davi. Clame, invoque. Aqui a expressão é grite por socorro. Não tenha medo. Grite para o Senhor. Lá na noite, na sua casa, feche as portas, chore, se derrame diante do Senhor e o Senhor ouvirá. Então, depois dele fazer isso, olha o que acontece. A terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, se estremeceram porque Deus se indignou. E agora ele faz uma descrição de alguém que vai agir em prol dele. E olhe Deus agindo em favor de Davi, Deus vai agir em seu favor. Das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou os céus, desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Deus provendo a solução. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. E agora Deus vai continuar agindo. Verso 14. Despediu as suas setas e espalhou os inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Deu para você entender, ou está dando para você entender a sucessão dessa descrição? Deus, o Senhor é o meu amor, eu te amo, Senhor, o Senhor é o amor da minha vida, o Senhor é o meu libertador, é a minha rocha. Eu passei por problemas difíceis, os inimigos vieram contra mim, eu clamei ao Senhor. E quando eu clamei, ele faz uma linda descrição de como Deus começou a agir, como Deus começou a agir. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Você quer que Deus tome a sua mão? Você quer que Deus te tire, talvez, dessa situação? Você está afundando? Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu.
assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Olha só, Deus estendeu a mão, Deus o tomou, Deus o livrou, o Senhor serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. E agora, a partir do verso 20, nos versos seguintes aqui, até o verso 25, até o 27, né? Davi fala das ações dele, Davi, que o Senhor o retribuiu porque ele procurou. Davi não está apresentando nenhum mérito daquilo que Deus fez porque ele conquistou. Não. O que Davi está dizendo é, eu transformei em Deus na pessoa da minha vida, é o amor que me ligou a Ele. E por isso, o Senhor cuidou de mim. Então não é uma conquista, lembra? Tudo que nós recebemos é a graça do Senhor. Mas Ele, por estar ligado, viveu isso. Eu tenho guardado os caminhos do Senhor, me apartei perversamente e não me apartei perversamente do meu Deus. Eu estive do lado, mesmo nos momentos ruins. Talvez estou falando para você que fez o contrário. No momento de tribulação você se afastou, você está longe. Volte para o Senhor, esteja com Ele. Senhor, Tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos Tu os abates. Haja com humildade. Aqui ele faz esse paralelismo, né, da poesia. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Com Deus nós podemos ir a lugares inimagináveis. Podemos passar por situações que a gente acha que não passaria. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Lembra bem? A experiência com Deus é o contato com a sua palavra. A experiência com Deus é estar ligado a Ele. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu aos meus pés a ligeireza das corças, a rapidez, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Vejam só, Davi buscou, Davi se entregou, mas quem agiu foi o Senhor. Quem o capacitou foi o Senhor. Não havia mérito, ele se colocou à disposição. Lembra bem? O Senhor fará grandes coisas por você. O Senhor fará grandes coisas por nós, mas não há mérito naquilo que a gente faz. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua destra me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste os meus passos, sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Ele continua fazendo uma descrição daquilo que Deus fez, ações que Deus fez por ele. Pois de força me cingiste para o combate, me submeteste, puseste em fuga os meus inimigos. Lá no verso 43 ele repete, das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci me serviu. Essa é uma boa expressão aqui, né? Das contendas do povo me livraste. Todos nós, talvez necessitamos ser livres das contendas, das brigas que vêm contra nós, mas só o Senhor pode fazer isso por nós. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que me livrou. Eu vou te glorificar entre os gentios. Eu vou te glorificar entre aqueles que não conhecem a tua palavra. A gente glorifica no meio cristão, religioso, na congregação, a gente conta os nossos testemunhos, né? A gente celebra o Senhor, às vezes, no nosso núcleo de igreja, mas Davi está dizendo assim,
eu vou testemunhar do teu amor, eu vou te glorificar para aquele que não conhece. Essa é a nossa missão, sairmos do nosso meio e levarmos essa mensagem a todas as pessoas em todos os lugares. Você deseja isso? Lembre-se, você vive um momento difícil, o Senhor é capaz de transformá-lo. Se você tem vitórias para contar, conte, compartilhe com todas as pessoas. Eu quero orar por isso nesse momento. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque temos lutas, mas a vitória é certa. Que essa mensagem encontre lugar no coração dos nossos telespectadores, aqueles que estão lutando. E aqueles que têm as suas vitórias, que eles celebrem e testemunhem. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus aqui no programa Reavivados. Nós nos encontraremos amanhã e vamos estudar o Salmo 19, um lindo salmo onde a gente tem uma bela descrição de Deus como Criador. Um abraço e até amanhã.